Dia 13 de março de 2020, o dia que entrou para a história do Amazonas. A data foi marcada pelo registro oficial do primeiro caso de Covid-19 no estado. A pessoa infectada era uma mulher de 39 anos de idade que havia retornado recentemente de uma viagem da Europa. Após esse período, o vírus começou a se espalhar pela capital, deixando várias pessoas doentes e sobrecarregando a rede pública de saúde. A falta de leitos e de equipamentos adequados tornou tudo ainda pior. O Amazonas fechou o primeiro ano de pandemia com mais de 200 mil casos registrados e 5.285 vidas perdidas pela doença. Em 2021, surgiu a segunda onda da Covid-19, além de uma variante com maior poder de infecção, o que fez do Amazonas o epicentro da doença no Brasil. Hoje, o estado soma mais de 430 mil casos de Covid-19 e mais de 13.800 vidas perdidas. Na guerra contra a Covid-19, os sobreviventes têm muito a contar. A pandemia trouxe o medo, o pânico, a depressão para alguns, a síndrome pós-traumática para outros, uma realidade que mudou a vida de milhões de pessoas por todo o mundo. Anísio foi um sobrevivente da pandemia. Ele relata que no início teve muita dificuldade para conseguir um leito nas unidades de saúde da capital. O SAMU veio, quando o SAMU veio eu já estava com muita dificuldade de respirar, muita dificuldade. E fui levado pelo SAMU para o Hospital Delfina. Chegando no Delfina, isso era 2 da manhã, 2, 3 da manhã, não tinha leito disponível, nem local. Eu tive que me direcionar, o mesmo SAMU, para o Hospital Platão Araújo, onde eu fui diagnosticado de imediato, logo com a Covid, e fiquei nesse processo 3 dias no corredor do Platão. Sem leitos no Amazonas, ele conta que teve que ser transferido para o estado do Rio de Janeiro. Nesse processo de 3 dias, eu dei meu nome para ser transferido, fazer tratamento fora de Manaus. E no 3º dia, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Na aeronave, foi eu e mais 16 pessoas para o Rio de Janeiro. Eu não sabia nem para onde ia, entendeu? Não me deram essa informação. Só colocaram isso na aeronave e nós fizemos o trajeto, acho que foi Manaus, Mato Grosso, e depois Mato Grosso, Rio de Janeiro. Eu e mais 16 pessoas. Anísio conta ainda como foi o período em que ficou internado do outro lado do país, com a respiração comprometida e sem saber se voltaria vivo para sua casa. Foi um processo muito dolorido, né? Porque primeiro que a gente foi só, né? Eu fiquei totalmente isolado no apartamento, 23 dias isolado no apartamento, onde só entrava o médico e a enfermeira. Então, foi muito complicado, da depressão, da angústia. Foi um processo dolorido demais. Solane também é uma sobrevivente do vírus. Ela ficou em estado grave e precisou ser entubada porque seu pulmão estava bastante comprometido. Estava no oxigênio. Aí quando foi no outro dia, na terça, a médica falou comigo e disse assim: Dona Solange, fizemos de tudo, seu pulmão está no limite. A senhora vai ter que ser entubada hoje à noite. Aí eu disse: doutora, tem que ser assim? Ela disse: não tem jeito. Aí eu falei: doutora, eu volto? Ela disse: uns voltam, outros não. Aí eu comecei a chorar. Ela conta que quando soube que seria entubada, entrou em desespero. Eu chorei muito, muita imagem, que eu já tinha pedido dois primos, um sábado, outro no domingo. E fora os amigos, bioquímico, farmacêutico, na área da saúde, que as meninas me mostravam o vídeo, mandavam, né? Faleceu muita gente. Aí eu disse: meu Deus, eu não volto. Aí elas pegaram na minha mão, teve uma enfermeira que veio e disse: vá, tem fé em Deus para você voltar. Aí eu falei: eu tenho que voltar, porque minha mãe tem 78 anos, é diabética, eu tenho que insulina nela. Aí ela disse: vá com Deus, segura na mão de Deus e vá. Após muita luta e dificuldade, Solane e Anísio sobreviveram à doença, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Sebastião é filho de João Lopes, um homem muito querido e amado por todos. Papai sempre foi uma pessoa calma, carinhosa, muito calma. Eu só tenho lembranças boas dele. Sempre educou os 12 filhos, sempre foi um homem de caráter, um homem de respeito, com uma ótima personalidade. Seu João também ficou internado durante a crise do oxigênio, mas recebeu tratamento em Manaus. Nessa época, foi a época que faltou oxigênio aqui em Manaus.
a gente notou que faltou faltou amparo do Estado, muita negligência, né, no atendimento na época lá, faltava médico, faltava medicamento, entendeu? E a gente não consegue entender porque o que foi que ocorreu, né? Porque ele estava bem, de uma hora para outra. O que mais o que a gente não se conforma, né, foi a forma que ele faleceu. Que no dia que ele começou a passar mal, não tinha médico no hospital. A gente tentou por várias vezes transferir ele de hospital, o hospital negava. A gente perguntava o que dava para ele de medicação, o hospital não, eles não falavam para a gente o que estavam dando, o que estavam medicando ele, entendeu? E de uma hora para outra ele veio a falecer e o hospital não deu satisfação nenhuma para a gente. É o que mais a gente, até hoje a gente se pergunta, né, o que foi que ocorreu, o que aconteceu. Os que sobreviveram ao vírus contam que não saíram ilesos dessa batalha. Ainda tenho assim o esquecimento, né? Tem hora que eu esqueço das coisas, não sei onde eu coloco as coisas. No meu trabalho, às vezes, que eu trabalho na recepção, pessoas vão para um canto para vacina, aí eu me perco, eu pergunto, vai para onde mesmo? Tem gente que fica com raiva. Poxa, eu falei. Digo, não, que eu tive Covid, eu fiquei esquecida. Eu fiquei 16 dias no leito sem poder andar. E isso aí me debilitou. Eu não conseguia andar quando cheguei em Manaus. Eu andava tropeçando. Eu tive um processo de fisioterapia que eu fiz. Passei, acho que uns 50, 60 dias para eu poder voltar a andar ao normal. Apesar da vitória contra o vírus, os sobreviventes acreditam que a pandemia ainda está longe do fim. As pessoas não se resguardam. Vou no centro, pessoas sem máscara, dentro do ônibus sem máscara, né? E as pessoas ainda não assimilaram que nós estamos vivendo um vírus que ninguém ainda conhece muito pouco. E ainda não tratam as coisas como eu acho que deveria ser tratado, né? Usando máscara, álcool em gel, todo esse material que a OMS recomenda para a gente.